Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai entrar na terceira parte da análise das habilidades da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte de educação e de arte e educação, e hoje a gente vem para a terceira parte analisando as habilidades da BNCC para artes visuais. Lembrando que já tem a parte 1, onde eu faço a introdução, explico o código alfanumérico, trouxe algumas informações. Na parte 2, continuamos analisando as habilidades. Agora, nessa parte 3, a gente vai analisar as habilidades 6 e 7, e se der tempo, a gente vai para as habilidades dos anos finais. Lembrando que aqui eu estou trazendo uma síntese, um resumão do que é cada uma dessas habilidades. Você precisa ler o documento. Inclusive, já deixei na descrição desse vídeo o link para você acessar esse documento que eu estou lendo, que é a BNCC, na versão para download, tem um arquivo em Excel. Inclusive, isso é uma curiosidade que eu não falei nos outros vídeos. Algumas pessoas me falam: Rafa, quando você precisa copiar um código da habilidade, quando você precisa copiar uma habilidade, o meu PDF não deixa eu copiar, como que eu faço? Existe um arquivo editável, que é esse que está link na descrição, que você baixa no teu computador e ele dá um Excel com as habilidades, então elas são editáveis, você consegue copiar e colar onde você quiser. Lembrando que quando você for fazer um planejamento, quando você for colocar na prática suas habilidades, você não deve alterar as habilidades nunca. Você pode alterar o objetivo, você pode fazer ela de uma forma diferente, mas a habilidade enquanto documento, enquanto código alfanumérico, você tem que seguir a que está ali. Existe uma outra curiosidade que eu também não falei no vídeo, nos outros vídeos, mas que também acontece em alguns lugares, que o código alfanumérico ele é adaptado para cada um dos municípios, para cada uma das localidades. Me dá um tempinho que eu vou pegar de arte do Paraná para mostrar para vocês. Então, ó, eu fui ali, eu tenho na minha estante aqui impressa a minuta do referencial curricular do estado do Paraná. Esse aqui era quando ainda estava estruturando, estavam se pensando nas habilidades, nos objetivos. Deixa eu mostrar a diferença para vocês. Ó, para vocês terem uma ideia, quando eu estou falando dessa ideia de código alfanumérico, sobre a diferença do código alfanumérico, aqui a gente tem, no estado do Paraná, uma variação que funciona assim. No começo é PR, ponto, de Paraná. A gente vem para a habilidade como tá lá na BNCC, então EFs, 15, AR, 12, por exemplo. Aí vem uma letrinha, que ela vai se diferenciar se ela foi alterada da BNCC ou se ela manteve integralmente. Então, se ela foi alterada, acrescentou alguma coisa, vai ser letra B. Se ela se mantém exatamente igual ao que estava na BNCC, vai ser letra A. Um código de referencial do ano, que é de primeiro ao nono. No caso de arte, ele vai especificar se é do sexto, do sétimo, do quinto, do terceiro. E no final, uma posição no currículo do estado do Paraná. O código alfanumérico para o Paraná, por exemplo, para os professores do estado, vai ser diferente daquilo que eu estou falando aqui, vai ser diferente daquilo que pode ter no teu município. Então, cada município pode organizar um currículo estadual ou municipal e alterar o código, o formato da habilidade do alfanumérico. O conteúdo da habilidade não vai ser alterado, porque ele pode ser ampliado, mas ele não pode ser reduzido. Então, pode ser que você tenha uma habilidade que é igual a que eu estou lendo aqui, só que ela tem uma coisa a mais. Essa coisinha a mais é o currículo estadual ou municipal do lugar que você mora, beleza? Então, aqui no Paraná, a gente tem o CREP, que é o currículo referencial do Paraná, e aí no seu município você pode ter o da sua cidade ou do seu estado. Vamos para a habilidade, então. Já entendemos que o código alfanumérico ele pode alterar de acordo com a sua localização. No meu caso aqui do Paraná é diferente, mas eu estou lendo a BNCC, que é geral, é para o Brasil todo. Então, o próximo, que a gente está falando em artes visuais, o nosso objeto do conhecimento vai ser o processo da criação. Lembrando que sempre que a gente estiver falando dos objetivos de conhecimento aqui, cada um deles, das unidades temáticas, são as linguagens, e os objetos do conhecimento é a formalidade daquilo que a gente está trabalhando, e nesse caso vai ser o processo de criação. EF15AR06 diz o seguinte: dialogar sobre a sua criação e a dos colegas para alcançar sentidos plurais. O comentário e a justificativa gira em torno de: a habilidade de dialogar supõe que o aluno possa refletir sobre o seu processo de criação, construir argumento, ponderação e também escutar e refletir sobre os fazer e as ponderações dos colegas, ampliando e percebendo a pluralidade dos significados
atribuíveis às manifestações artísticas. Nesse processo, potencializa-se a produção criativa dos alunos. Vamos lá, eu falei disso no último vídeo, vou retomar e vou dar a devida importância para isso agora. O que acontece? Muitas vezes, o processo artístico, ele está ligado, se acredita que o processo de produção artística está ligado à espiritualidade, da expressividade da criança colocar para fora. Todo o processo artístico consciente, ele precisa de um conhecimento. Quando a criança vai fazer um trabalho artístico, ela vai colocar para fora a expressividade, a criação, mas ela vai colocar a partir do nível de conhecimento que ela tem. Então ela precisa poder dialogar sobre o trabalho que ela faz. Eu sempre falo sobre isso e dou um exemplo, vou dar um exemplo bem básico disso aqui para a gente não perder, não esquecer e não perder essa referência. Quando você dá um desenho para as crianças, lá no terceiro ano, você deu um desenho para as crianças, desenha a sua família. Aí a criança do terceiro ano, ela teve uma criança que fez um desenho incrível, com fundo, com profundidade, com perspectiva. Ela fez elementos, ela fez colorido, ela cuidou, ela colocou dentro do desenho dela elementos diferenciados. Ela conseguiu articular a ideia dela de uma forma muito legal, muito bem articulada. Então essa é uma característica, uma possibilidade. Porém, um outro aluno da sala do lado, ou o aluno que estava do lado desse aluno, ele não conseguiu fazer muito bem. Ele fez um boneco palito, ficou feio, ficou estranho, ele não conseguiu transmitir através do desenho a sensação que ele queria passar no contexto do desenho dele. E aí, na hora de você atribuir uma nota, o que vai acontecer? Aquele primeiro aluno vai ter uma nota boa, vai ter uma nota excelente, vai ter uma nota que justifique o trabalho dele, e o outro aluno vai ter uma nota baixa, uma vermelha, uma nota abaixo da média, uma nota que seja ruim. Porque a gente está pensando aqui no resultado estético final. Porém, quando a gente pede para as crianças falarem sobre a produção delas, aquele aluno que fez o desenho feio, né, feio entre aspas, do boneco palito, mal acabado, quando a gente olhar o trabalho dessa criança, você pode falar, não, esse aluno, o segundo aluno, ele consegue explicar detalhadamente o que ele queria dizer, ele consegue explicar a produção dele, ele consegue falar sobre a produção dele. Ele não é bom no desenho, mas ele consegue explicar tacitamente o que ele queria dizer com esse desenho. Enquanto aquele aluno que fez um desenho lindo, maravilhoso, super bem acabado, ele fez de qualquer jeito, ele não sabe explicar, ele só fez porque o professor mandou, ele fez de qualquer jeito. Então, quando a gente está analisando a arte, a gente nunca pode se pautar pelo resultado estético final, pensando também na arte contemporânea. Vamos lá, arte contemporânea. Você vai ao museu, você vê um amontoado de terra, um amontoado de bala, você vê um pedaço de cálice pendurado lá, você vê uns tecidos cheios de cabelo pendurados no meio do espaço expositivo. Se você for julgar pelo resultado estético, você vai ficar no senso, gosto, não gosto, bonito e feio. Se você entender o contexto daquilo ali, se você conseguir entender o que o artista quis passar, se você leu, se você o setor de monitoria do museu conseguiu te explicar aquele conceito daquela obra, aí o contexto da obra vai ser diferente, a explicação vai te ajudar a compreender a linguagem artística e o que o artista quis dizer com aquela passagem, com aquela obra de arte. Por isso, quando a gente falar sobre essa capacidade de falar sobre o trabalho, tem a ver com o quanto eu, enquanto produtor artístico, enquanto aluno, enquanto produtor de arte, consigo referenciar aquilo que eu estou fazendo. O quanto eu consigo trazer a explicação daquilo que eu gosto, daquilo que eu estou fazendo, para a prática. Então, sempre que a criança faz uma produção artística estética, ela precisa dialogar sobre essa produção para que ela consiga formalizar aquele processo e ela consiga fechar o ciclo de esboço, de mentalização, de criação e de contextualização. O contexto no processo artístico da criança é que vai fazer com que o trabalho dela tenha uma significação. Então a gente vai olhar para o contexto para que a criança consiga voltar lá para a hora da criação, para que ela consiga justificar todo esse processo artístico. Lembrando que aqui a gente fala processo artístico, criação, obra de arte, mas aquilo que a criança faz em sala de aula não necessariamente é um objeto artístico, não necessariamente é uma obra de arte. É um processo artístico, né, pensando na produção artística, mas na verdade é um trabalho escolar. A criança não é um artista, a não ser que ela tenha um status por algum outro motivo, mas ela é só uma criança produzindo arte. Então, quando a gente fala nessa capacidade de dialogar, entra muito na criança conseguir defender e argumentar o seu trabalho e a sua produção estética artística. Então, por que ela faz desse jeito? Por que ela gosta desse jeito? E aí entra muito nessa questão da performance, né? Eu estava falando e fui lembrando, eu tinha um aluno, no 7º ano, ele era muito performático, muito, em todas as situações da sala de aula. Então, quando eu estava explicando, ele estava sempre performando e ele
Era aquele aluno que, para qualquer outro professor, seria um problema em sala de aula, porque ele atrapalhava o rendimento dos alunos, porque ele estava sempre, de alguma forma, performando em sala. Quando eu fiz o trabalho de cada criança falar sobre a produção artística de si mesmo, ele não conseguia argumentar, ele não conseguia defender o porquê que ele era tão performático. E aí eu comecei a mostrar artistas que eram performáticos para ele e consegui ajudar ele a se encontrar no mundo da arte, numa das linguagens artísticas, para que ele entendesse a sua própria produção, para que ele entendesse por que ele era daquele jeito, e a partir daí conseguir defender, argumentar com conhecimento científico, técnico, artístico, para defender essa performance que ele tinha na sociedade. Então isso que a gente está fazendo, isso que eu fiz lá com ele, na verdade é ajudar o aluno a reconhecer esse processo artístico e descobrir de onde vêm as nossas potencialidades artísticas, nossas linguagens artísticas e etc. Por isso, quando a gente fala em dialogar, é dar para essa criança a capacidade de argumentar sobre o seu próprio trabalho, entender o seu próprio trabalho e a partir daí colocar na prática esse entendimento, ele conseguir colocar nos processos artísticos, nas atividades de sala de aula, uma justificativa plausível para aquilo que ele está fazendo. Então é basicamente isso. Dialogar sobre a sua produção é a criança ter a capacidade de, fez um desenho, explicar aquele desenho, por que ele fez, como ele fez, qual foi a técnica que ele usou, o que ele pensou na hora que ele estava fazendo, e isso vai ajudar a gente a olhar para a produção artística da criança sempre num viés contextualizado e nunca num viés estético, gosto, não gosto, bonito e feio. Beleza? Vamos para a próxima. Então, unidade temática é artes visuais ainda. Quando a gente está falando dos objetos do conhecimento, aqui é o sistema de linguagem. Habilidade EF15AR07. Reconhecer algumas categorias dos sistemas de artes visuais. Museu, galeria, instituição, artista, artesão, curador, etc. Comentário sobre a habilidade. Essa habilidade pressupõe conhecer, descrever e analisar as semelhanças e diferenças entre as categorias dos sistemas de artes visuais, como espaço de criação e produção, como ateliê livre de artista, artesão e criador, como artistas e artesões. 2. Espaços de catalogação, difusão e preservação, como museu, centro cultural e as equipes que lá trabalham, curadores, montadores de exposição, restaurador, entre outros. E 3. Espaços de exposição e comercialização, galerias de arte, espaço comercial, como público, como visitante, colecionador, leiloeiros, etc. E 4, espaços públicos, também hoje utilizados como lugar do fazer artístico, inseridos na linguagem de arte, como artistas, artesões e espaços públicos. Aqui é bem fácil da gente entender isso, porque quando a gente está falando, vou dar um exemplo de o que essa habilidade aqui me remete. Há um tempo atrás eu fui com meu sobrinho numa feira de profissões, e quando eu cheguei no stand de artes visuais, eu sou formado em artes visuais, mas eu não falei que eu era formado em artes visuais, que eu era professor. E aí lá, os alunos, eles estavam no stand de divulgação do curso de artes visuais. E eu cheguei e falei, e aí, quem faz artes visuais trabalha no quê? Qual é a função de uma pessoa que se forma em artes visuais? Aí eles falam, se você fizer licenciatura, você vai ser professor de arte. E se você fizer bacharelado, você pode trabalhar com desenho, ilustração, grafite, tatuagem, essas coisas. Eu falei, mas o que mais? Não, é isso. E aquilo me fez refletir que muitas vezes, até mesmo quem trabalha com arte não consegue compreender os campos de atuação que a gente pode ter. Quando a gente está falando de uma pessoa formada em arte, eu escolhi licenciatura, eu sou professor de arte e agora tenho aqui o canal no YouTube. Mas eu trabalho com a formação docente, então eu trabalho com a formação de professores e formação de profissionais de artes visuais, de licenciados em artes visuais. Mas eu poderia, por exemplo, ser um curador numa exposição, no museu. Eu poderia ser trabalhar no museu, no setor de acervo do museu. Eu poderia ser um artista, eu poderia ser um artesão, eu poderia ser um produtor de arte, eu poderia ser um marchand da arte, trabalhar com a comercialização de arte, eu poderia trabalhar no espaço expositivo dentro de um museu. Então, olhem quantas possibilidades a gente tem quando a gente fala de arte, e muitas vezes, quando se fala em artes visuais, fica muito focado o professor de arte. Mas, na verdade, não. Existem vários campos de atuação que eu poderia atuar. Então, reconhecer esses lugares diferentes da sociedade vai ajudar a criança a entender também quais são os lugares que a arte invade e coloca-se na sociedade. Um exemplo disso, muitas vezes quando a gente fala em museu, você fala para as crianças lá, o que é um museu? Ah, o museu é o que guarda coisa velha.
Primeiro, não se tem a noção de que os museus eles podem ser de diferentes temáticas, como, por exemplo, um museu de arte, arte contemporânea. Quando a gente vai ao museu, não se entende quais são as possibilidades de trabalho lá dentro. Então tem a monitoria, tem o curador, tem a pessoa que organiza, tem a pessoa que trabalha com o setor educativo, a gente tem vários setores dentro do museu. A curadoria, o museólogo, a gente tem várias funções lá. E aí, muitas vezes, quando a gente está falando de arte, muitas pessoas têm um entendimento que arte é aquilo que está no museu. Então, ganha o status de arte quando vai para o museu. E essa resposta está errada. Por quê? Vamos pensar aí no grafite, o Cobra, que eu conheci o ateliê dele esses dias. O Cobra, ele é um grafiteiro e as suas obras estão espalhadas pelo mundo todo. Ele é um artista e o trabalho dele é uma obra de arte. Porém, ela não está dentro do museu. Então, para ser arte, ela tem que ter o status de arte e não necessariamente o lugar que ela está inserida na nossa sociedade, o ambiente que ela está. Ela pode estar na rua, ela pode estar no museu, ela pode estar numa feira, ela pode estar dentro da nossa casa. Então, independente do lugar que ela está inserida, ela pode ter o status de arte. Então, mostrar e fazer a criança reconhecer que existem diferentes lugares de produção. Aqui eu estou falando da minha realidade, né? Curitiba, sou um homem que nasceu em Curitiba, nós temos vários espaços culturais aqui na cidade, a gente tem museu, a gente tem instituição, a gente tem museus a céu aberto, a gente tem museu fechado, museu privado, museu público, museu de história natural, museu de arte, museu indígena, a gente tem museu da história paranaense, a gente tem museu de arte contemporânea, de arte moderna, tem casa-museu de artistas, então a gente tem muitas possibilidades. Aqui em Curitiba é fácil de eu levar e mostrar e trazer exemplos para as crianças. Mas se eu estou numa cidade menor, mais recolhida, numa cidade que não tem tantas possibilidades, não tem tantos repertórios, como que eu posso mostrar para a criança esses diferentes repertórios? Como que eu posso levar isso para as crianças? Sempre trazendo diferentes exemplos, como no material didático, imagens, ou mesmo explicar para a criança e levar a criança nos lugares que ela pode frequentar. Eu estava numa cidade que ela é próxima a uma capital, mas ela não é uma capital, é uma cidade mais no interior. E lá nós temos o maior museu da América Latina, o maior museu privado da América Latina. E na formação de professores lá, eu perguntei para esses professores quantos deles conheciam esse espaço expositivo. E poucos deles tinham ido lá. Então a gente tem que pensar, se eu, enquanto professor de arte, não frequento esses lugares, se eu, enquanto professor de arte, não consumo arte desses lugares, vai ser praticamente impossível eu fazer com que o meu aluno compreenda o que são espaços expositivos, qual é a diferença de um espaço expositivo público para um privado, quais tipos de museu existem, quais os tipos de arte que cada um desses lugares apresenta. Vai ser difícil eu explicar para a criança qual que é a diferença de um curador para um museólogo, de um artista para um artesão. Se eu não conheço, se eu não frequento, se eu não consumo isso, provavelmente eu vou ter uma dificuldade de explicar isso para o meu aluno. Então a minha função aqui, a minha dica para vocês é: usem, frequentem, vão aos lugares, vai passear num lugar novo, vá até esse lugar e traga essa referência para a tua aula. Então a gente vai explicar para a criança que existem diferentes funções dentro do mundo da arte. Existem espaços diferentes, momentos diferentes, existem exposições com temáticas diferentes, museus com temáticas diferentes, e é isso que a habilidade 7 quer que a gente trabalhe com os alunos, mostrar essas diferentes formas de entendimento de lugar da arte na sociedade, inclusive pensando nessa questão arte e artesanato, arte e espaço expositivo, museu e instituição, e sempre fazendo essa referência não só na dualidade de uma coisa e outra, mas no contexto que elas estão inseridas como um todo, né? Onde que está a arte na cidade, quem são as pessoas que falam de arte, e também dar acesso a essas pessoas a isso. Aí um parênteses. Muitas vezes tem um museu público na cidade, tem um museu aberto, gratuito, que é o Museu de Arte Contemporânea, e você chega lá nesse museu, ele está sempre vazio. Poucas pessoas frequentam, poucas pessoas visitam, poucas pessoas conhecem. Você anda na cidade e os trabalhadores, as pessoas que moram naquele local, não acessam ao museu. Por quê? Porque muitas vezes o museu é tido como um lugar meio que sagrado, um lugar para gente intelectual, gente que entende de arte. O museu é colocado num pedestal que ele não deveria estar. Então ele é colocado com esse status, né? Então as pessoas querem ir no Louvre, querem ir lá na Europa conhecer o Louvre. E aí elas não reconhecem que existe arte, que existe cultura dentro da sua própria cidade, dentro do seu próprio bairro. Porque lá na escola não foi ensinado a essas pessoas que arte é para todo mundo, que todo mundo pode ter acesso a esses lugares. Eu já dei um exemplo aqui quando eu estava falando de exposição, que a minha mãe, ela sempre perguntava, né, falava, vamos ao museu dela, fala, mas com que roupa que tem que ir?
como se o museu ele fosse um espaço meio que sagrado. E não existe esse sagrado no museu. O museu é para todo mundo, a cultura é para todo mundo, só que para eu entrar e entender o que está lá, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso que alguém me ensine sobre aquilo. E para isso, a escola vai usar a habilidade 07 para trazer esses diferentes repertórios para a criança entender o que é o espaço expositivo e como isso vai se dar na sociedade, e por que o espaço expositivo é importante. Por que o museu tem que ser bem cuidado? Por que tem que ter sistema de anti-incêndio no museu? Qual é a diferença do museu histórico para o museu de arte natural, de arte indígena para arte contemporânea? Por que existem diferentes? Qual é a importância dessas diferenças? Então a habilidade 7 está trabalhando sobre isso. E aí, na sequência agora, continuando o que a gente estava fazendo, só que agora a gente vai falar dos anos finais. Então a gente terminou as habilidades de artes visuais dos anos iniciais, do primeiro ao quinto, lembrando então que todas as habilidades que terminarem 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, elas fazem parte das artes visuais. Quando a gente vê a habilidade 08, vai se referir à dança, depois à música, ao teatro e assim sucessivamente. Então, se eu estou trabalhando nos anos iniciais, estou falando de artes visuais, as habilidades serão aquela EF15AR, 01, 02, 03, 04, 05, 06 ou 07, beleza? Então agora vamos para os anos finais. O que muda? O código alfanumérico vai ser EF de ensino fundamental, ele vai ser 69, porque as habilidades vão se referir do sexto ao nono ano, AR, e daí a gente vai ter 01, 02 das artes visuais. Então vamos ler aqui a habilidade 01 do sexto ao nono. Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas. Aqui, ó, continua a mesma coisa que era na habilidade dos anos iniciais, mas agora mais específico. Em obras de artistas brasileiros e estrangeiros, de diferentes épocas, em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e prática artísticos visuais e a cultivar a percepção, o imaginário e a capacidade de simbolizar o repertório imagético. Ou seja, a gente vai ter uma ampliação daquilo que a habilidade 01 lá dos anos iniciais faz. Então as habilidades dos anos iniciais e anos finais vão ser parecidas, só que nos anos finais a gente vai dar uma profundidade e vai ter uma contextualização e um aprofundamento um pouquinho diferente. Então vamos lá. Qual é o comentário dessa primeira habilidade? Pesquisar, apreciar e analisar estão relacionados à investigação, à avaliação e fruição das produções práticas artísticas culturais de todos os tempos e de diversas culturas, obras que não sejam apenas de tradições e matrizes europeias, mas também contemplando diferentes tradições e matrizes como a africana, oriental, indígena, América Latina, arte popular, entre outras, possibilitando sua compreensão e ressignificação e a expansão da capacidade de simbolização articulada com a sensibilidade e a percepção e a imaginação. A mesma coisa que a gente falou lá no primeiro vídeo dos anos iniciais, a gente vai trazer para a criança, para o adolescente, né, para o pré-adolescente do sexto ao nono, essa referência de trazer diferentes matrizes estéticas para que a criança não fique só no eurocentrismo. Quando a gente traz o repertório, quando a gente está falando de Leonardo da Vinci, Van Gogh, Renascimento, Idade Média, quando a gente está falando sobre expressionismo, impressionismo, os movimentos das escolas do ismo, ou lá de arte grega, Roma, de toda parte da história da arte, como a gente aprendeu, como a gente conheceu, muitas vezes a gente parte de um repertório eurocêntrico, que vai sempre partir do conceito da Europa do que é a arte para o resto do mundo. E aí essa habilidade, essa primeira habilidade, já está falando sobre a importância da gente trazer diferentes repertórios, diferentes matrizes estéticas, pensando na cultura africana, na América Latina, falar de arte brasileira, trazer quem são os artistas brasileiros. Os que já morreram, os homens brancos que já morreram lá, que estão na história, mas também quem são as mulheres artistas, quais as produções que existem, o que foram os movimentos do modernismo, da arte contemporânea, quem são as mulheres artistas do Brasil que criam, que produzem, o quanto a gente tem esse repertório na ponta da língua, quantas pessoas a gente conhece fora desse eurocentro, né? Quais são as nossas referências estéticas para isso? Então essa habilidade vai falar sobre a importância da criança criar esse repertório. E vamos lembrar, se eu fui professor da mesma criança, do primeiro ao nono, se eu fiz a minha tarefa de casa, do primeiro ao quinto ano, trazendo essas referências, quando a gente chegar no sexto ano, a gente pode ampliar ainda mais esse repertório. Ele já tem um embasamento. Agora, se o professor dos anos iniciais, vou dar um exemplo bem forte aqui, tá, gente?
Não se ofendam aí, mas é pra gente refletir. Se o professor dos anos iniciais ficou fazendo o desenho livre com a criança, se o professor dos anos iniciais ficou dando o desenho lá do Romero Brito para a criança pintar dentro, e ele acha que isso é repertório, quando a criança chegar no sexto ano, ela vai ter um baque muito forte. Quando a gente trouxer artistas com referenciais, com matrizes estéticas diferentes, quando a gente trouxer embasamento teórico, quando a gente for falar de artistas contemporâneos, a criança vai ficar perdida e vai ser muito difícil que ela consiga avançar no debate junto com a gente, porque ela vai estar pensando que a arte é aquilo que o professor fazia lá nos anos iniciais, que é uma coisa descontextualizada, sem aprofundamento, sem trazer artista, sem trazer repertório. Então, quanto mais repertório a criança conseguir adquirir lá nos anos iniciais, mais fácil vai ser para a gente, professor dos anos finais, abordar esses conteúdos. Mas depende de quem está trazendo essa referência para essas crianças, beleza? Então, a habilidade 01 vai falar sobre quantas referências diferentes a gente traz para as crianças. Quando que eu vou fazer isso, Rafael? Em que momento? No começo do ano, na metade, no final? Durante o ano inteiro. Que ano? No sexto, no sétimo, no oitavo, no nono? Do sexto ao nono. Como que eu vou fazer isso? Cada professor vai estruturar a sua aula da sua forma. Então vamos pensar aqui. Vou trazer um artista brasileiro fora do eixo. Aí, um artista, aqui no Paraná nós temos, por exemplo, o João Turim. Ele é um dos pais da pintura paranaense, do movimento paranista, do paranismo, que faz obras que trazem referências do dia a dia do paranaense. Esse é um artista que ele não está consagrado no mundo, ele não é famoso no mundo inteiro, ele é um artista local, paranaense, que é famoso no Brasil, mas mais famoso aqui no Paraná. Então eu estou trazendo esse referencial. Eu estou partindo da localidade do meu aluno. Se ele mora em Curitiba, ele vai conhecer o João Turim, ele pode conhecer Alfredo Anderson, Herbo Stenzel, que são os artistas que fizeram parte desse paranismo, que começaram a arte no Paraná. E aí, partindo desse conhecimento local, a gente vai para o Brasil e vai falar de outros artistas. Eu posso falar sobre Emanuel Araújo, vou falar sobre, quando estiver trazendo repertório de dança, de música, vou trazer artistas do Norte, Nordeste, do Sul, do Sudeste e assim sucessivamente. Então, trazer essas diferentes matrizes estéticas é para a criança entender que a arte não é só aquilo que está no museu, que está consagrado lá, que é um artista eurocêntrico, branco, que já morreu, que fez. A arte não é só o que o Van Gogh fez, que o Leonardo da Vinci fez, que o Picasso fez. A arte, ela está no dia a dia das pessoas, ela faz parte do nosso repertório, do nosso mundo, do nosso cotidiano. Então, trabalhar a matriz estética para trazer essa compreensão para a criança. E aí, quando eu falo de arte africana, da mesma forma. A habilidade 02. Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Comentário. Nessa habilidade, pesquisar e analisar consiste em investigar e explorar diferentes manifestações artísticas visuais ao longo da história antiga, média, moderna e contemporânea em diversas culturas, para compreender os momentos históricos e socioculturais ao longo das diferentes histórias das artes, descrevendo os diferentes estilos visuais em uma conjuntura e compreendendo as razões de cada surgimento de novas expressões, acompanhada dos avanços tecnológicos. A leitura não linear e comparativa amplia o potencial de compreensão de cada período e facilita ao aluno estabelecer uma relação com suas investigações e pesquisa. Aqui entramos numa polêmica, eu fiz um vídeo sobre, agora eu não me lembro se foi vídeo aqui no canal, se foi podcast, sei lá, não me lembro onde foi, que eu falei que era pra gente não ficar ensinando história da arte de forma linear, né? Pré-história, Egito, Grécia, Roma. Eu falei que a gente tinha que ensinar a história da arte de uma forma não linear, então ir e voltar o tempo todo. E aí tinha gente querendo me matar nos comentários, porque da onde já se viu falar história da arte sem ser linear, a criança não vai entender. E aí essa habilidade traz exatamente sobre isso, que a gente tem que fazer não linear para a criança conseguir estabelecer essas relações. Eu já justifiquei, eu não me lembro, eu acho que foi no podcast, que se a gente trabalha no sistema linear, se a gente for falar a história da arte linear, a criança vai ver pré-história lá no primeiro ano e arte contemporânea lá no nono. Então a criança vai passar a vida inteira sem saber o que é arte contemporânea até chegar lá no nono ano, e a criança, quando cair lá no Enem, no vestibular, pergunta sobre pintura rupestre, ela não vai lembrar porque ela viu isso lá no primeiro ano. Então não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer de forma não linear para que a criança possa ter acesso a diferentes conteúdos em diferentes momentos. Então tá. Aqui ela está falando, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais. O que são os estilos visuais? De novo, a mesma coisa que a gente falou na habilidade anterior, é trazer diferentes repertórios, linguagens, pintura, escultura, desenho, fotografia, performance, videoarte. Quais são as linguagens artísticas, quais são as diferentes linguagens artísticas que a gente pode abordar com a criança? Qual é o tipo de linguagem que dá para trabalhar? Eu vou trabalhar cinema, performance, videoarte, o que eu vou trazer para as crianças? E aí nessa habilidade,
ela está falando sobre investigar e explorar as manifestações artísticas e trazer o contexto de qual período da história que ele está inserido. Ele fala para a gente fazer essas comparações. Então, o que era feito lá na história antiga, lá na Idade Média, e aquilo que é feito na arte contemporânea? E qual que é a relação de uma coisa com a outra? O que era feito naquele momento, que é feito ainda? O que foi feito na Idade Média, que hoje em dia a arte contemporânea olha para a Idade Média para reproduzir? Então, quando a gente tem, sei lá, Cristo Pantocrator, que é aquele Cristo com aquela cara meio triste, meio brava lá, sabe? Aí, quando a gente pega aquilo, Idade Média, a gente está falando ali sobre o cristianismo, vai falar sobre mosaicos e tal. Hoje em dia existem vários artistas contemporâneos que vão olhar para isso, para essa obra, para produzir as suas obras contemporâneas. Então, fazer essas comparações, fazer essa análise, né? Aquele clássico que os professores mais gostam, que é mais fácil de fazer. O grafite com a pintura rupestre. A pintura rupestre era um desenho, era um registro do dia a dia dos homens pré-históricos, que faziam um registro da sua caça, da sua pesca, dos seus registros, das suas cerimônias. E hoje em dia a gente tem o grafite, que é a manifestação artística das sociedades vulneráveis, da arte marginal, das pessoas que não podem acessar os grandes centros de cultura e por isso vão e fazem os grafites. Então fazer essas referências o tempo todo é o que a habilidade está pedindo, e também falar sobre, descrever os diferentes estilos visuais, compreendendo as razões do surgimento. Então, quando a gente fala nos movimentos artísticos, muitas vezes a gente vai para a prática e esquece de fundamentar o porquê que aquele movimento surgiu, como que aquele movimento surgiu, o que foi aquele movimento. Vamos pegar aí dois principais, que são os mais conhecidos, quando a gente fala do Duchamp. Quando o Duchamp vai lá e coloca o mictório dentro do museu. A gente já tem toda a polêmica que o Duchamp não fez o mictório, era de uma mulher, mas vamos aqui pensar rapidamente na história do mictório dentro do museu. Quando vai para aquele mictório, ele estava dentro de um contexto histórico das produções artísticas do momento, ele estava fazendo uma tiração de sarro com o pessoal que estava fazendo a seleção das obras artísticas, então ele teve um contexto. A arte moderna e contemporânea surge a partir desse contexto, a partir dessas obras. Vamos pegar outro exemplo. Impressionismo, quando a gente tem lá os artistas, o Monet, o Van Gogh, quando eles começam a fazer as obras com aquelas pinceladas rápidas, marcadas, que a gente consegue ver a marca do pincel e a marca da tinta na tela. O que os artistas, por que eles fizeram aquilo e por que a gente consegue perceber essa diferença entre as obras de arte que a gente tinha e o surgimento do impressionismo? Ele vem justamente nesse contexto de precisar brigar de frente com aquilo que estava surgindo, que era a fotografia. Quando a fotografia surgiu, os artistas do impressionismo precisaram reinventar, pensar numa nova técnica que fosse diferente da fotografia. Os artistas, os pintores, eles existiam na sociedade para eles conseguirem reproduzir cenas do cotidiano, pintar personalidades, pintar locais. Eles serviam como registro das coisas. Quando vem a fotografia faz isso muito mais rápido, então a fotografia captura muito mais fidedigno, muito mais real as imagens, né, as pessoas. Então o artista do impressionismo, ele precisou se reinventar para que as obras fossem únicas e fossem um diferencial da fotografia. E as pessoas optassem pela pintura porque ela era diferente da fotografia. Só que essa polêmica toda, esse contexto todo, é permeado por vários contextos de guerras, histórias, artistas, movimentos, há muitos entremeios nos bastidores das histórias. E é isso que a gente vai mostrar para os alunos, que um movimento, um artista, um estilo de pintura, ele não surge aleatoriamente, ele não surge por gosto pessoal, ele surge por uma construção histórica que é feito, por um movimento artístico feito ao longo do tempo, que vai fazer essa referência com tudo que estava acontecendo ali naquele contexto histórico, para aí sim surgir um novo movimento, surgir um novo artista. Quando a gente fala nas matrizes estéticas africanas, a gente fala de arte africana, parece que é uma coisa só, né? Um grande bololô. Mas a gente tem vários movimentos artísticos dentro da arte africana também. Quando a gente fala máscara, a gente tem vários tipos de máscaras feitas em diferentes localidades da África. A África é um continente que tem mais de 40 países, então a gente tem várias referências diferentes. Então, se eu estou falando de máscara africana, qual máscara africana que eu estou falando? De qual comunidade, de qual lugar da África que eu estou falando? Então é trazer a matriz estética, mas trazer o contexto de cada uma dessas matrizes estéticas. Se eu estou falando sobre a arte paranaense, por que surgiu, como surgiu, quais foram as referências? Então é trazer um aprofundamento.
Isso vale do sexto ao nono. Então, se eu estou falando do modernismo, vamos pensar lá na Semana de Arte Moderna de 22, Semana de Arte Moderna do Brasil, né? Semana que aconteceu em São Paulo, Anitta Malfatti, Torcida do Amaral, Mário Andrade, etc. Quando a gente pega isso, a gente precisa entender qual é o contexto social das coisas que estavam acontecendo no Brasil até 1922, para a partir desse contexto pensar de que forma a arte mudou. Quando a gente tem a Boba da Anitta Malfatti, o próprio a Vaporu da Tarsila, quando a gente olha a Cuca da Tarsila, quando a gente olha os operários, quando a gente olha essas obras, elas estão denunciando para a gente um momento histórico do Brasil. A gente está vendo qual é o contexto histórico que a obra de arte foi feita, como que ela surgiu. Por isso, não tem como a gente analisar a obra descolada do seu contexto. Então essa habilidade vai falar sobre isso, contextualizar a obra no seu tempo. Então se eu estou falando, sei lá, de pintura rupestre, eu estou falando de um contexto. Se eu estou falando de arte moderna, eu estou falando de outro contexto. E a criança precisa entender esses contextos para fazer essa leitura de imagem, para fazer essa compreensão da obra. Certo? Gente, então foram vários minutos aí falando sobre isso. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você quer falar sobre alguma outra coisa específica, também pode deixar nos comentários ou pode mandar um direct lá no Instagram. Beleza? Por hoje é isso. Semana que vem a gente vai ter provavelmente o último ou penúltimo episódio analisando as habilidades de artes visuais para a BNCC. Até breve. Tchau!